Olá, está no ar o programa Mais Saúde da ACUM, Associação de Combate ao Câncer, aqui do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio o Padre Carlos. Ele vai falar sobre Quaresma, vai falar sobre esse tempo em que várias pessoas mudam drasticamente as suas rotinas, tentam se adaptar um pouco à solidariedade, à reflexão de que tem feito. As dúvidas mais comuns são de quais dias as pessoas comem carne, quais dias não comem. Segundo a tradição católica, esse é um costume muito forte. E por que isso acontece? O que as pessoas devem lembrar, o que as pessoas devem comemorar e celebrar até então o período da Páscoa, que acontece agora no próximo mês. Então, nesse programa de hoje especificamente, nós vamos falar sobre a fé católica, recebendo então o Padre Carlos, que vai nos explicar então como a Igreja Católica lida, como ela vê, como ela enxerga, o que é para a Igreja Católica então a Quaresma, esse período tão interessante. Vamos lá que o programa está apenas começando. Bom, então hoje, recebendo aqui no estúdio o Padre Carlos, a primeira vez conosco aqui no programa Mais Saúde, e é uma época muito oportuna, afinal de contas, Quaresma, a gente tem vários costumes, tradições que muitas pessoas seguem, isso já desde vó, bisavó, da família, já é uma tradição de fato, e a gente vai entender o porquê, por exemplo, do jejum, a importância da Quaresma, o que significa quando chega a Páscoa, o que é de fato a Páscoa, por que com o tempo acabou se perdendo muito da real tradição, do que de fato significa, e dando lugar a chocolates, bombons e coisas que a gente questiona um pouco. Mas quem vai explicar tudo isso pra gente é o Padre Carlos. Seja muitíssimo bem-vindo aqui no programa Mais Saúde. E eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar nesses assuntos, nesse tema. É muito bacana, porque ainda mais que eu acompanho no Facebook, nas redes sociais, a gente vê a sua participação muito com os jovens, tentando sempre levar essa parcela da população que às vezes não vê com tão bons olhos ou com tanto interesse a igreja, e a gente vê a igreja lotada, a gente vê a participação de todos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida sacerdotal e de onde surgiu esse interesse em trabalhar exatamente com os jovens, que são a parcela, eu considero, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas que mais tem abandonado a igreja. Seja muito bem-vindo. Como você disse, sou o Padre Carlos, eu trabalho aqui em Divinópolis, atualmente na igreja de São Judas Tadeu. Durante 10 anos eu trabalhei aqui na igreja do Bom Jesus, e agora já há um ano eu estou na igreja de São Judas Tadeu. Bom, eu posso dizer que Deus sempre foi muito generoso comigo, e me deu muito no sentido assim, de qualidades, de dons, de talentos, e eu procuro fazer com o meu coração. Então, eu não sei se eu direciono o meu ministério para os jovens, eu sei que eu consigo também atingir os jovens, mas posso dizer que eu tenho muita facilidade também com as crianças, com os idosos, com os doentes, enfim. Então, a gente tenta cuidar de todo mundo. Mas, de um modo especial, com os jovens, também eu me questiono se é o público que mais tem deixado a igreja ou se é o público que mais tem voltado para a igreja, porque a gente percebe de fato assim, uma busca, uma procura que é muito bonita, que é muito intensa, que é muito grande. Eu vejo que às vezes há alguma dificuldade na relação do jovem com a igreja, é a mesma dificuldade na relação com pai e mãe, com a autoridade de um modo geral. O jovem, ou você aceita ele do jeito que ele é, ou ele não se enxerga naquele lugar, ele não se enxerga naquela relação. Então, no meu jeito de ser, eu sempre procurei isso, entender o jovem, falar do jeito do jovem, traduzir a mensagem do Evangelho na linguagem que fosse acessível ao jovem, e isso, graças a Deus, faz com que a gente consiga comunicar bem aos jovens, A gente tem acompanhado agora recentemente um trabalho junto com o grupo Missão Maria de Nazaré, que eles estão chamando de Virote com Jesus, uma noite inteira de adoração, cada mês, uma vez por mês acontece isso. No último evento nós tínhamos lá 1.500 jovens que passaram a noite em oração, e isso é bacana. Então, como eu disse, a generosidade de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus. Mas nessa dimensão que você provoca a respeito da vivência da Quaresma, acho que é importante primeiro entender o sentido da Quaresma. A Quaresma está em função da Páscoa. A igreja nos convida a olhar para a Páscoa.
E a Quaresma é vivida como um tempo de preparação para a Páscoa, como um tempo onde nós somos convidados a nos dispor para celebrar bem esse tempo novo, que é o tempo da Páscoa. E o que significa Páscoa? Passagem, mudança, transformação, vida nova. Né? A Páscoa de Jesus, ela é a vitória da vida, ela é a vitória de Deus sobre a morte e o pecado. A Páscoa do povo de Israel, ela é a passagem da escravidão para a liberdade, né? Então, esse período que o povo viveu durante 40 anos no deserto, onde o povo deixou a escravidão, a casa do Egito, e foi para a terra nova. Então, eu vejo que se a Páscoa é passagem, se a Páscoa é vida nova, a Quaresma é o tempo de pensar nas passagens que eu preciso fazer. É interessante porque a nossa vida como um todo, ela é marcada por passagens, todo momento, né? Seja passagens do ponto de vista cronológico, né? Você sai de um estado, você é pequeno, você cresce, você envelhece, ou seja, passagens do ponto de vista de um estado psicológico, né? Você vivencia algumas experiências, no momento talvez elas são difíceis, mas depois você aprende com elas. Então a Quaresma é esse tempo de se colocar na frente do espelho que vai te ajudar a perceber a verdade de si mesmo, à luz da experiência do carinho, do cuidado, do amor de Deus. Talvez esse é o grande diferencial da Quaresma, porque se você faz uma autoanálise, talvez o seu olhar, a sua perspectiva, ela pode ser pessimista. Nossa, o que eu estou sendo? Eu tô muito ruim diante daquilo que eu precisava ser. Mas a partir da perspectiva de Deus você percebe, nossa, Deus acredita em mim, então eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso superar, eu posso vencer as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia. Então, eu diria que a Quaresma é esse tempo de tirar a máscara, tempo de tirar a maquiagem, tempo de se colocar verdadeiramente diante de si e, claro, à luz do coração, do amor, da misericórdia de Deus. Quando tem, na época da Quaresma, né, que tem os mutirões, por exemplo, de confissão, né, que acontecem em várias igrejas, então com esse objetivo, né, de transformar, de começar de novo, seria? Sim, eu sempre gosto de fazer a leitura da confissão aliada à ideia, por exemplo, de uma faxina. Né? Volta e meia, a gente se pega mexendo no guarda-roupa e vendo o que não precisa, vendo o que não serve, vendo o que está estragado. Né? A confissão é como que uma faxina do coração, onde você tem a oportunidade, mais uma vez eu insisto, à luz do carinho de Deus, de perceber o que tem na sua vida, o que existem nos seus comportamentos, que não serve, que não está bom, que não foi legal, que te afastou de Deus, que te afastou das pessoas, que te fez sofrer, que provocou sofrimento no outro, e ali viver uma experiência de libertação, né? De deixar diante de Deus, de deixar nas mãos de Deus aquilo que te machuca para construir um caminho novo, para partir para uma etapa nova da sua vida. A confissão ela é uma experiência de libertação. Padre, muitas pessoas, é muito comum, né, nessa época da Quaresma, a gente vê as pessoas fazendo, diria até que promessas, né, de não vou beber na Quaresma, não vou comer doce, não vou comer chocolate, mas elas fazem, com perdão da palavra, né, não todas, mas algumas, elas fazem mais por um modismo, né, porque Quaresma não vou beber, porque já está acostumada a fazer. Mas no final das contas não entendem por que estão fazendo aquilo, e eu vou até além, elas fazem, não entendem, e é uma coisa que não traz benefício algum para ninguém de repente, né? Depende do que a pessoa se propõe a de fato fazer. O que seria de fato o jejum? Né? Assim, tirando todos esses modismos que contaminaram a real tradução do que é de fato o jejum, mas o que é um jejum válido, olhando nesse sentido? Bom, na quarta-feira de cinzas, a própria liturgia, né, o próprio evangelho, ele indica 3 propostas de exercícios ou de atitudes a serem assumidas na Quaresma, né? A oração, a caridade e o jejum. O jejum está muito ligado a essa perspectiva de renovação de vida. Penso que o jejum verdadeiro, o jejum que mais agrada a Deus, ele está nessa dimensão. Quer dizer, eu percebo o que em mim é difícil, ou o que em mim está desorganizado, ou o que em mim precisa de conversão, e eu me proponho um exercício que
que vai me ajudar a atingir uma meta, que vai me ajudar a atingir uma conversão, uma mudança de vida. Então o jejum ele vem primeiro na perspectiva da compreensão de um autocontrole. Do mesmo jeito que eu dou conta de ficar sem comer doce, eu dou conta de ficar sem falar da vida dos outros. A gente já estava conversando, né? O Padre Fábio postou numa rede social, isso, né? Um recadinho nesse sentido, né? A ideia de que o jejum mais eficiente não é o jejum de comida, mas é o jejum de comportamento. Então, do mesmo jeito que eu consigo ficar sem beber, eu consigo ficar sem me exceder num ou no outro vício que, porventura, pode estar me atrapalhando. Então, a ideia do jejum está ligada aqui, à percepção de alguma coisa que eu tenho, que é difícil, e onde eu vou empreender um esforço maior. Então, eu penso que o jejum, por exemplo, de se abster de algum alimento integralmente, ou o jejum de parcialmente se abster de alguma coisa, ele tem sentido? Tem, mas ele tem que estar ligado a um projeto de vida, a um propósito de conversão. Então eu penso, por exemplo, alguém que está num tratamento de saúde, talvez o jejum muito mais eficaz, ao invés de ficar sem comer alguma coisa, o que vai comprometer talvez diretamente a sua saúde, é ficar sem reclamar, é ficar sem brigar, é ficar sem se lamentar, ou seja, é perceber a realidade a partir de um outro olhar, sobre o qual, no desejo de um autocontrole, você é capaz de dominar. Então, aqui eu penso que o jejum ele é educativo. Assim, eu fico sem comer doce, eu dou conta de ficar sem comer doce, então eu dou conta de mudar esse ou aquele traço no meu comportamento que precisa ser mudado. Porque a gente tem que colocar no centro, no foco, na verdade, não é o fato de ficar sem comer doce. Porque isso, né, muitas pessoas, inclusive... Eu brincava outro dia, até numa celebração, se o sujeito fica 40 dias sem beber, isso não é jejum, isso é economia. No final de 40 dias vai sobrar um dinheirinho bom, né? Uma cerveja é 6, 7, 8 reais. Imagina se ele toma uma cerveja cada dia, ele vai ter um dinheirinho bom no final de 40 dias. É verdade. E agora, se a pessoa faz o jejum, por exemplo, de beber, né, ou de fumar, né, quem, por exemplo, tem problema com o tabagismo, vai ser benéfico para a saúde, sim, sem dúvidas, né? Afinal de contas, tabaco de forma alguma ele é permitido, nem com moderação, né? Porque a cerveja, beber com moderação, o álcool, ele, dentre algumas exceções, ele é saudável, né? Agora, o excesso, por exemplo, no álcool não é saudável, como não é saudável o tabaco, de maneira nenhuma. Então, se a pessoa faz disso uma força de vontade, né? Para nunca mais fumar, por exemplo. Para nunca mais válido, beber. Né? Sim, sim. Do mesmo jeito que eu fiquei a quaresma inteira sem fumar, eu dou conta de ficar o resto da vida. Então, o jejum ele tem esse propósito. É uma espécie de um ensaio, a partir de uma motivação religiosa, para você se libertar daquilo que tem te feito mal, né? Esse exemplo do cigarro é muito interessante. Aqui pra gente, mais ainda, né? Porque, afinal de contas, o cigarro e o câncer, eles estão ali, ó, lado a lado, um com o outro. A gente vai fazer um pequeno intervalo, para dar tempo de vocês tomarem uma água, mas como um depoimento, eu trago a participação que a Renata trouxe de uma senhora que está acolhida conosco na casa de apoio aqui da ACOM, e é um depoimento muito bacana, porque nele ela se apoiou na fé, como a gente vai conversar no próximo bloco, para vencer o tratamento, e ela conta uma questão muito interessante das sessões de radioterapia, que ela precisaria fazer 30 e com 20 sessões ela já tinha alcançado seus objetivos, e ela fala de como ela se fortaleceu para enfrentar o tratamento de maneira geral. Então a gente vai assistir essa participação, né, que a Renata trouxe para nós, e a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com o programa Mais Saúde, que vocês já sabem, a DACOM, contra o câncer pela vida. Olá pessoal, hoje eu estou com a senhora Irani, da cidade de Formiga, e hoje ela vai contar para nós como a fé é presente na sua vida e também no tratamento contra o câncer. Dona Irani, conta pra gente desde quando começou essa devoção? Desde criança. Desde os 7 aninhos já coroava Nossa Senhora, tinha uma paixão pela coroação, né? E foi crescendo assim no ambiente da igreja, nunca deixei a igreja. Casei, meu marido também é católico, e a gente frequentava junto no coral, né? Depois eu fui coordenadora da comunidade, fui ministra da Eucaristia,
como fala, ministra da palavra. Tem muitos anos, né? Eu fico, descanso, volto. Sou salmista, adoro cantar o salmo na igreja. Nossa, eu preencho meu peito quando eu canto o salmo. E agora surgiu essa doença. E não me abalei, que eu tinha certeza que Deus estava comigo e Ele ia me curar. Como curou, que eu fiz a químio, 6 meses de químio, e passei muito mal, tive que afastar um tempo da igreja. Mas nunca esqueci do meu Deus. Dona Irani, você me falou um pouquinho antes dessa conversa que você, durante o período de quimioterapia, não pôde ir à igreja, né? Mas conta pra gente. Os ministros da Eucaristia iam em casa, a gente rezava juntos, eles levavam a Eucaristia para mim, e aquilo me fortalecia muito, sabe? E quando eu melhorava, eu ia para a igreja, às vezes até meia tonta, mas estava lá, né? Porque eu não sei viver sem religião, como aquela música do Padre Zezinho. Eu não sei viver sem religião. Sem Deus é um vazio muito grande. Então eu não penso, não imagino isso para mim. E a gente tem que ter muita fé, muita confiança, muita esperança. Olha a minha fé. O médico da rádio, estou fazendo radioterapia. Ele falou assim, você precisa de 30 sessões. Eu ainda brinquei com ele, falei assim, doutor, mas é muito. Ele falou, não, dona Irani, o câncer da senhora deu maligno, ductal maligno, tem que fazer. É invasivo. Cheguei aqui segunda-feira, a enfermeira falou, você está terminando a rádio, não precisa de 30 sessões, só 20. Eu ri até, falei, não acredito. Falei, meu Deus, tenho certeza que o Senhor está comigo. Vou embora amanhã. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje aqui no estúdio o Padre Carlos Henrique Alves, da paróquia de São Judas Tadeu, aqui em Divinópolis. Muita gente o conhece, né, Padre? Aqui da igreja próxima a Com, né, do Senhor Bom Jesus. Isso. E também, né, pela igreja de São Judas, que no último dia 28 de outubro, data que se comemora, né, o dia de São Judas, estive lá, a igreja estava completamente lotada, né, os fiéis todos pedindo algum tipo de proteção, agradecendo alguma graça, né. Isso é muito bacana. A fé todo dia 28 é muito bonito. O dia de São Judas e o dia 28 de outubro é o dia... No modo mais especial, mas todo dia 28 a igreja fica lotada. São 3 celebrações, de manhã, à tarde e à noite, onde os devotos de São Judas vão pedir e agradecer as graças. Sem dúvidas. E eu tenho uma devoção especial. Quando morei em São Paulo, há um tempo atrás, o meu trabalho era bem próximo à catedral, né, a igreja enorme de São Judas, linda. E foi quando eu comecei a ter mais contato, comecei a participar das celebrações, e foi onde minha fé deu um salto, porque eu consegui muita coisa, graças a São Judas. Padre, a gente falava do jejum, a gente falava, né, dessa questão da penitência, né, o que significa. Muita gente não come carne, nem na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira da paixão, e nem nas quartas e sextas, às vezes, dentro da quaresma. Por que as pessoas não comem carne, por exemplo, de boi, mas o peixe, as pessoas comem normalmente? Explica para quem não sabe, assim. Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Porque a igreja, ela pede de um modo mais insistente o jejum ou a abstinência, quando você abre mão de algum alimento, de algum tipo de alimento, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Ali, todo mundo que tem entre 18 e 60 anos... e, claro, está vinculado a uma comunidade de fé, está obrigado, por assim dizer, né, numa perspectiva canônica, ao preceito do jejum. Se eu tenho mais de 60 anos, se eu estou doente, se eu estou passando por algum tratamento de saúde, eu estou dispensado do jejum. A própria legislação da igreja já prevê isso. Agora, é interessante porque, como a gente falava, a motivação do jejum ela é imprescindível para o jejum.
Às vezes a pessoa faz uma troca que acaba sendo mais vantajosa, né? Você não come carne vermelha todo dia, você come carne vermelha todo dia. Então, de vez em quando você substitui a carne vermelha por peixe, além de ser mais saudável, o paladar é mais gostoso. Então, assim, até que ponto isso é jejum? Até que ponto isso é jejum? Então, normalmente as pessoas que se propõem um gesto de abstinência, elas são mais rigorosas. Não come carne, não come carne. Não come peixe, não come nada. Conheço pessoas, por exemplo, que não aceitam nem sequer substituir a carne por um ovo naquele dia. Arroz, feijão e uma verdura. Às vezes uma situação que a pessoa passa o dia a pão e água. Vai depender muito do que a pessoa se propõe. Do que a pessoa se propõe. O cuidado que eu penso nós temos que ter é para não cair nessa ideia de troca, nessa ideia de substituição. Né? Eu não vou fazer isso, mas eu vou ter aquilo por compensação. É preciso sentir, como eu disse, a dimensão do sacrifício, né? Da mortificação. Quer dizer, é difícil, eu estou lutando, mas eu consigo, eu sou capaz. Eu venci a mim mesmo. Né? Muito bacana, padre. Outro assunto muito interessante que eu vejo, né, frequentemente os pacientes enquanto tratamento é a fé, como que modifica, né? Como que ela fortalece, né, o paciente para enfrentar a doença, para enfrentar o tratamento. O que a gente pode dizer disso? Bom, eu penso que aqui duas coisas muito bonitas elas podem ser consideradas. Primeiro, que a partir da fé eu sou capaz de perceber que eu estou diante de um limite, no caso a doença, ao qual eu sozinho não consigo transpor. Mas existe alguém mais forte que eu. E a busca de Deus nesse sentido, ela me ajuda a perceber que ainda que as minhas forças se esgotem, eu estou sendo cuidado por Ele, eu estou sendo amado por Ele, eu estou sendo amparado por Ele. Então, é contando com as forças dele que eu vou enfrentar, que eu vou bater de frente com a doença. Depois, um segundo aspecto que eu vejo que é muito bonito, porque a fé, ela nos dá elementos para ressignificar, para olhar para aquilo que é duro, para aquilo que é sofrido e enxergar com olhos novos, né? Assim, tem inúmeras experiências, mas uma delas, numa visita ao Hospital do Câncer, uma senhora disse assim: nossa, padre, eu agradeço todo dia por causa dessa doença. E eu assustei, como assim a pessoa agradecer porque está com câncer? E ela explicou, né? Depois que eu fiquei doente, os meus filhos não conversavam, isso eu preciso ver a união da minha família a partir da minha doença. Então, a fé me dá condições de ressignificar, de dar um sentido novo para a vida e para as dificuldades da vida. Então, eu tenho força para lutar contra, mas eu tenho também outros olhos para perceber a realidade a partir da doença ou para além da doença. Por isso a fé faz todo, como cientificamente vários estudos apontam, né, todo o diferencial no enfrentamento de uma doença ou de uma dificuldade. E como o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu não poderia jamais perder a oportunidade, né, da sua presença, sem pedir que o senhor desse uma bênção, né, para os pacientes do Hospital do Câncer, para os doentes de maneira em geral, né, para aqueles que estão em sofrimento, que dessa forma eu tenho certeza que Deus olha com um pouco mais de carinho, né, para cada um deles. Claro, com certeza. Então, nesse momento, você que nos assiste, né, coloque-se diante de Deus, que é o Pai rico em misericórdia, o Pai rico em bondade, e na força dessa prece, sinta o carinho, o cuidado, a força de Deus, na medida em que você precisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, consolando os tristes, animando os fracos. Nós imploramos a força da vossa presença, a graça da vossa bênção, junto aos vossos filhos e filhas que lutam fragilizados na sua saúde. Que o Senhor os conceda a alegria, a esperança, que o Senhor restaure a sua saúde, para que assim deem glória ao vosso santo nome. Abençoe cada um dos doentes que nos acompanham, cada uma das famílias que enfrentam a doença, o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E que assim seja um fim de semana abençoado, né, para todos vocês que estão assistindo o programa Mais Saúde. E eu aqui, é claro, na presença do Padre Carlos, te agradeço muito, Padre, pela participação. Obrigado pela oportunidade. Dizer que a sua presença muito alegra, eu tenho certeza, a cada um que está assistindo do outro lado e que teve o coração tocado por essa mensagem tão bonita. Então, mais uma vez, muito obrigado, e a vocês também.
um abraço especial nesse fim de semana e que semana que vem nós estejamos bem, com saúde e felizes para assistir mais uma vez o programa Mais Saúde, obviamente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.